Olá novamente, agora a gente vai falar sobre a parte 3 da nossa aula. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é a teoria da mudança e como aplicar a sustentabilidade e inovação em uma escala maior, né? E também envolvendo várias pessoas. Porque o que vocês viram aqui que eu trouxe para vocês é que e que eu gostaria que vocês levassem dessa aula é que quando a gente fala de sustentabilidade e inovação do oceano, não tem como a gente pensar em soluções centralizadas. O que isso que significa? Que não é porque a gente vai parar de produzir plástico, ou porque a gente vai substituir o plástico por algas, ou porque a gente vai parar de cortar árvores, ou porque a gente vai, enfim, reduzir o tipo de impacto que a gente tem nos recifes de corais, que as coisas darão certo. Não é sobre ações isoladas, mas ações descentralizadas e muitas ações positivas, né, digamos assim, pelo ambiente ao mesmo tempo. Então, é importante a gente pensar nas soluções como soluções integradas. Então, as soluções que eu trouxe aqui para vocês, elas são interessantes se pensadas a partir dos setores, mas elas também são interessantes de serem pensadas como parte de uma estratégia, por exemplo, de 5, 10, 15, 20 anos, que pode ser aplicada no seu contexto local, a partir, tendo o oceano, né, como um ponto de partida. Então, um governo ou uma agência, né, de proteção ao meio ambiente, ou enfim, quem trabalha com essa questão a partir dos governos também pode começar a pensar o oceano como um ponto de partida para engajar outros setores, para trazer essas pessoas para dentro do centro de discussão de inovação e sustentabilidade também, porque esse tema de inovação muitas vezes fica preso, por exemplo, com quem trabalha com tecnologia. E a parte de sustentabilidade também, muitas vezes, com quem trabalha justamente com esse setor, mas elas transpassam, né? São temas que estão ligados com a sociedade como um todo, né? Então não tem como a gente isolar esses temas e falar deles separadamente, né? Por isso que eu trouxe para vocês a teoria da mudança, porque a teoria da mudança, ela nos ajuda a criar estratégias mais amplas, estratégias que considerem vários tipos de setores, vários tipos de stakeholders diferentes, e ela também ajuda vocês a começarem a planejar pontos a partir daqui, né? Então, identificar parceiros locais e potenciais intervenções futuras também. Claro, quando a gente fala de teoria da mudança, a gente sempre parte desse pressuposto de que grandes grupos conseguem se organizar em torno de de um objetivo em comum. Então, o que eu gosto, né, da teoria da mudança é quando a gente começa a pensar observando a natureza. Então, um dos exemplos que eu sempre trago quando eu falo de teoria da mudança é esse floco aqui, né, de pássaros, né? Todos eles estão voando ao mesmo tempo, né? Eles não se esbarram um em outro, mas eles estão indo, às vezes, para uma zona migratória, estão atravessando um continente, estão atravessando um país inteiro em busca de comida, reprodução, entre outras coisas. E como é que a gente faz esse tipo de movimento com as pessoas, né? Porque muitas vezes, grande parte das vezes, o que acontece em organizações é que a gente tem um grupo de pessoas que cada um olha para um lado e ninguém tem um objetivo em comum. Então, você tem até, às vezes, uma troca de staff, né, uma troca de pessoas, e acaba com que os planos eles não sejam cumpridos, né? Então, aquela estratégia que deveria durar tal tempo, ela não consegue ser realizada. E isso acontece muitas vezes porque você não teve um processo de engajamento que considera a teoria da mudança ou como engajar com grupos complexos e tão diferentes, né, para que eles possam observar a, as coisas no mesmo sentido. Então, quando a gente pega esse monte de passarinhos aqui, o que que é que eu queria trazer para vocês? Imagine que cada passarinho desse aqui é um setor da economia, é uma parte da sociedade, são pessoas, podem ser escolas, indústrias, o setor tradicional marítimo, a pesca, a educação, enfim, crianças, né? Mas aqui todos eles estão andando em um objetivo em comum, que nesse caso seria proteger o oceano, ou, enfim, promover a sustentabilidade e inovação do oceano. Bom,
A partir dessa imagem que a gente pode ter na nossa mente, a gente começa a discutir a teoria da mudança. Então, o que é a teoria da mudança, né? A teoria da mudança ela foi criada mais ou menos nos anos 60, em organizações, porque se notou que tinha mesmo uma dificuldade, né, de engajar grandes grupos de pessoas para olhar um objetivo em comum, e a teoria da mudança ela é uma abordagem que auxilia isso, né? Então, grandes empresas hoje já utilizam a teoria da mudança, mas ela também recentemente passou a ser aplicada em startups, em governos, em organizações internacionais, e no terceiro setor ela é muito conhecida, e ela pode sim também ser parte das nossas estratégias quando a gente começa a desenhar mudança, né? Porque se a gente propõe que a gente quer sustentabilidade e inovação do oceano, no fundo a gente também está propondo que a gente precisa ter uma nova relação com o oceano. E como que a gente propõe uma nova relação com o oceano? Não é algo muito tangível para propor para as pessoas, né? Você não pode propor isso como uma ideia, né? Não é todo mundo que vai captar. Mas cada pessoa, no seu contexto, consegue se engajar pelo oceano de uma forma diferente. Então, a teoria da mudança, ela é uma abordagem que descreve, ela, de uma certa forma, ela organiza, né, grandes grupos, grupos complexos de pessoas, faz uma simulação ali do que seriam os resultados esperados a longo prazo por meio de uma sequência lógica, né? Então, por meio da teoria da mudança, a gente também consegue organizar alguns diagramas para a gente entender quem é que está conosco nesse processo de mudança. Ela pode auxiliar, por exemplo, aqui eu vou explicar para vocês, né? Como é que ela pode auxiliar o avanço da sustentabilidade da economia azul, da inovação azul. Porque a teoria da mudança, ela traz uma visão mais ampla dos stakeholders, das partes interessadas que estão junto conosco. Elas podem auxiliar, no caso de governos, né, a enxergar quem é que pode fazer parte dessa estratégia de sustentabilidade e inovação azul, quem é que pode se envolver nesse projeto ao longo prazo, e ela busca, acima de tudo, definir um impacto. Porque quantas vezes que nós criamos coisas, mas essas coisas elas são perdidas, né? Elas não têm um impacto na população local, ou o impacto que tenha não é desejado. Então, a teoria da mudança ela ajuda a definir impacto, ela ajuda a definir transformações, ela ajuda a medir eficácia, né, antes da estratégia ser implementada, porque muitas vezes as pessoas têm ideias, implementam e depois elas veem que deu tudo errado. Então, a teoria da mudança ela serve como esse simulador também, para entender quem é que a gente vai engajar, qual é o resultado esperado, o que a gente deve fazer para que as coisas deem certo e a gente economize recursos, né, dinheiro, processo, pessoas nesse tempo. Então, no caso da sustentabilidade e inovação azul, ela pode servir de inspiração para a criação de estratégias, políticas públicas, eventos, um framework, né, de 10, 20 anos pelo oceano e por aí vai. Então, como é que eu posso aplicar a teoria da mudança, né? A teoria da mudança, ela te ajuda, especialmente a definir o impacto desejado, né, que você quer trazer com essa estratégia pelo oceano ou com essa inovação que você quer aplicar. E ela, idealmente, nessa fase, né, que é a primeira fase, eu diria assim, da teoria da mudança, ela é aplicada em grupo. Então, por quê? Porque a teoria da mudança, ela não é impossível a gente criar eu crio uma teoria da mudança e faço com que os outros obedeçam. Isso não existe. A teoria da mudança, ela tem que ser aplicada em grupo. Então, se a gente quer gerar uma transformação na sociedade, que seja essa transformação promover mais inovação nos setores da economia do mar, promover mais inovação nos setores, ou fazer com que os setores se relacionem mais com o oceano, isso tem que ser feito pode ser feito por meio, né, da teoria da mudança. Mas, para você conseguir ter uma ideia, né, do que se passa nesse cenário de inovação do oceano, nós temos que ter contato com as pessoas. Então, a gente precisa de, idealmente, nessa primeira fase da teoria da mudança, reunir os grupos que fazem parte desse ecossistema de inovação azul. Idealmente, podemos montar, por exemplo, um grupo de experts, né? Esse grupo de experts, eles podem ali ser de um background diverso, ser de áreas diferentes do oceano. Alguns podem ter mais contato com o oceano, outros podem ser de empresas ou de setores que têm alguma
relação com o oceano, como eu falei para vocês, a moda, a gastronomia, né? Não é exatamente o oceano, mas está relacionado. E a partir desse grupo você começa a pensar, pode fazer um workshop, pode a partir desse workshop trazer um outcome, né? Trazer um documento, um roadmap, né? E a partir disso você começa a desenhar essa estrutura da mudança em colaboração com outras pessoas. Por que que eu falo isso? Porque a teoria da mudança, ela não vai, dificilmente ela vai funcionar se ela for uma coisa individual. Porque você tem que ter várias pessoas olhando para o mesmo lugar, né? Olhando para o mesmo objetivo em comum. E se esse mesmo objetivo em comum, por exemplo, for promover inovação pelo oceano, vai ser difícil você fazer isso sozinho, porque você sozinho tem o seu papel na sua organização, né? Você precisa trazer os outros setores, trazer as outras pessoas para que vocês possam, em conjunto, pensar em algo a longo prazo. Então, a teoria da mudança, quando ela começa a ser desenhada em grupo, ela pode ser criada de uma forma que essa mudança ela já seja simulada, né? Então, no lugar de você já implementar um plano, você, na verdade, simula ele com esses grupos a partir de workshops, eventos, etc. E também consegue montar, né, diagramas para que você possa visualizar essa mudança desejada ao longo de 5, 10 anos, o tempo que você deseja ver essa mudança aplicada no seu contexto. E, a partir disso, você pode também criar uma estratégia, né? Então, a criação do rascunho de uma teoria, da teoria da mudança, né? De um roadmap, de uma estratégia de 10, de 20 anos, pode ser um documento oficial, onde todos esses colaboradores que fizeram parte de um workshop podem também assinar, podem colaborar, podem pertencer a esse movimento de mudança, né? Então, todos andando em um objetivo em comum, essa que é a filosofia que a gente traz pela teoria da mudança. Então, se as coisas agora estão parecendo um pouco embaçadas, eu vou trazer para vocês aqui uma forma de montar a teoria da mudança para que isso fique mais visível, né? Como ela se aplica no campo de oceano, por exemplo. Então, vamos fazer um exercício prático aqui, né? Eu trouxe um Canva da teoria da mudança, que depois vocês podem imprimir e completar. E claro, lembrem-se que a teoria da mudança, idealmente, ela não deve ser feita sozinha, mas se vocês conseguirem reunir um grupo de colaboradores e depois até organizar um workshop, quem sabe, com esse diagrama é o ideal, tá bem? Então vamos lá. Esse exercício aqui a gente vai definir primeiro um problema que você quer trabalhar, os insumos e atividades necessários, os produtos, os resultados esperados e o impacto que você deseja ter com com essa transformação que você quer propor. Então, vamos lá, né? O problema, ele pode ser um problema que você vai ter no seu contexto local. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para a gente começar a pensar isso. Poucos alunos, né? Vamos supor que no local onde você está, poucos alunos se interessam pelas ciências do mar, os cursos estão correndo o risco de demitir os professores, de fechar as portas, porque não tem alunos suficientes na hora de escolher o curso de ciências do mar como profissão. Então, muitos alunos desistem do curso, vão estudar no exterior, e os cursos, enfim, de ciências do mar do seu contexto estão desaparecendo, né? Então, você tem ali jovens que não estão engajados, universidades que estão perdendo staff, então você tem também mais pessoas desempregadas com esse contexto. Isso é um exemplo, tá, gente? Só para a gente imaginar aqui. O que você faz quando você tem um problema desses, né? Você pode pensar nos insumos e atividades para mudar essa realidade. Então, você identifica, a partir desse problema, você pode pensar na solução dele, que pode ser identificação de role model, né? Ou seja, de exemplos nas ciências do mar, que possam inspirar as novas gerações, né, a seguir as profissões azuis. Você pode pensar na revisão de processos institucionais. Por que é que essas crianças estão desistindo do curso de Ciências do Mar? Será que a infraestrutura é muito ruim? Será que o ingresso na universidade é muito difícil? Será que para entrar num curso de Ciências do Mar elas precisam saber de coisas que elas não são boas? Às vezes elas precisam saber de muita matemática, mas durante o curso elas não vão estudar isso. Ou elas têm que passar por uma série de exames burocráticos e as crianças às vezes preferem fazer outro tipo de exame que não tenha esse mesmo requerimento? Ou será que os alunos eles não se sentem incentivados, então tem algum problema mais grave, né, com relação os alunos a seguirem o curso? Ou será que os alunos estão passando por dificuldades financeiras e têm que abandonar o curso para trabalhar? Então,
são esses tipos de problema que você vai identificar aí, né? E entender qual é o tipo de atividade que você pode fazer nessa segunda parte para resolver, né, parte desse problema. A partir disso, você pode pensar nesses produtos. Os produtos podem ser diferentes coisas, né? Então, podem ser, por exemplo, capacitações temáticas e interativas para o ensino fundamental e médio, né, das crianças, trazendo o oceano para dentro da sala de aula. Pode ser o engajamento do staff das escolas em temas, né, sobre o oceano. Pode ser o apoio da participação familiar na educação do oceano, porque muitas vezes as crianças elas têm interesse no oceano, mas elas chegam em casa e não tem assunto sobre isso com a família não apoia que as crianças sejam um oceanógrafo, sejam um biólogo. Então tem essa parte que também pode muitas vezes estar em um ponto cego das nossas estratégias. São stakeholders que, né, dificilmente se pensa em trazer, né, para a discussão. E nós temos aqui, né, os resultados esperados que a gente imagina que essa mudança pode trazer. O que é que a gente gostaria? Se a gente tem um problema que são alunos que estão desistindo do curso de Ciências do Mar, nós podemos ter, então, os resultados esperados, que é aumento dos ingressos. Alunos adquirem maior interesse às ciências do mar e o ingresso nas aulas aumentam. As escolas se tornam centros de incubação e apoio ao empreendedorismo nas ciências do mar. Pode ser, por exemplo, que o problema dos alunos entrarem nas ciências do mar seja a falta de emprego, né? Então, por que não apoiar também o empreendedorismo para que a criança, desde a escola e até na universidade, já tenha uma estrutura para poder abrir seu próprio negócio, inovar, criar empregos locais? E qual o impacto dessa estratégia, né, que eu quero desenhar? Uma melhora na qualidade do ensino de ciências do mar, os estudantes e professores eles se sentem valorizados, pertencentes, aumento no ingresso de estudantes nos cursos de ciências do mar, então a gente consegue aumentar o número de pessoas, que era esse o nosso objetivo inicial, e também a redução da desistência na universidade, né? Então, aqui a gente consegue pensar a partir daquele problema, né? Então, muitas vezes a gente tenta solucionar um problema com base em apenas uma solução, quando na verdade as soluções elas são várias, né? Porque pode ter um conjunto de alunos ali que está desistindo do curso por uma série de problemas que estão acontecendo em conjunto e não isoladamente, né? Então, eu deixo aqui para vocês uma folha do aluno para que vocês possam completar um problema local que vocês têm. Esse problema pode ser falta de engajamento no setor da pesca com políticas públicas. Não sei, estou chutando, mas assim, vocês podem colocar aqui exatamente o que faz parte do contexto local para vocês. Pode ser falta de investimento nas ciências do mar, pode ser impactos ambientais que precisam de uma solução, ou as escolas precisam ter mais acesso ao ensino do oceano. Podem ser várias coisas, e a partir daqui você desenha, né, esse tipo de processo para que você possa entender o seu problema de fato dentro dessa temática do oceano. Bom, feita essa parte aqui, a gente vai pular para o nosso próximo Canva, que é gerar um modelo da teoria da mudança. Então, aqui a gente consegue entender como a transformação ela pode ser feita a partir da inovação e sustentabilidade azul. Então, primeiro a gente analisa o contexto atual, que é este exercício aqui. A gente analisa o nosso contexto, a gente analisa o nosso problema, e a partir dessa análise, a gente vai pensar em transformações desejadas. A partir dessas transformações desejadas, a gente também pensa em eixos de prioridade, porque muitas vezes um problema isolado, que é, por exemplo, a falta de estudantes na ciência do mar, ela envolve o setor da educação, ela envolve o setor das escolas, ela envolve o treinamento de alunos, ela envolve o interesse dos alunos, ela envolve a família que esses alunos estão envolvidos. Então, muitas vezes, para pensar uma estratégia educacional, você vai precisar de todos esses stakeholders e eixos de prioridade, que são família, também as escolas, as comunidades locais, as políticas públicas educacionais, enfim, são os eixos de prioridade que você vai trabalhar. Por isso que nenhuma teoria da mudança, geralmente, elas vão ser muito diferentes uma da outra. Se eu criar uma aqui para um problema local que eu tenho,
ela vai ser super diferente da que vocês têm, que vai ser diferente da outra pessoa que está organizando esse exercício no Brasil, e da outra que está organizando o exercício em Moçambique, e a outra que vai fazer em Portugal. Então, cada uma vai sair com um resultado diferente daqui, porque os contextos, as transformações e os eixos de prioridade são completamente diferentes para os 3 países. Então, o primeiro exercício é a gente analisar quem é o contexto. Agora a gente vai começar a entender quais são as transformações desejadas e os frutos que a gente quer colher no futuro. Bom, aqui temos mais uma folha do aluno, né, com um exemplo para vocês, né, do que vocês podem fazer. Novamente, a gente tem aqui uma em branco para que vocês imprimam e tentem organizar uma estratégia local para que isso seja preenchido. Então, aqui, só um minutinho. Nessa folha do aluno, a gente primeiro vai descrever aquilo que a gente já conhece, que é o nosso desafio do contexto atual. Então, voltando àquele nosso exemplo, que é os alunos desistirem, né, do curso de Ciências do Mar, aqui a gente tem esse contexto, né? Os alunos desistem das Ciências do Mar, o mercado de trabalho não remunera bem os alunos, então eles acabam por desistir no meio do curso, ou eles nem escolhem a profissão porque sabem que vão ganhar pouco, os alunos desistem no meio, né, da faculdade, ou não terminam os seus cursos, mas a gente quer uma transformação a partir disso, porque esse cenário ele não tá bom. Então, qual que é a transformação que a gente quer propor? Bom, a gente quer mais alunos interessados nas ciências do mar. A gente quer mais apoio familiar, mais apoio dos professores para que esses alunos não desistam do curso, para que os professores também possam ser mentores de carreira para esses alunos. E quais são os frutos que a gente quer colher disso? Bom, a universidade ela tem que ser um local além da sala de aula apenas, ela tem que ser uma incubadora social, ela tem que promover o contato dos alunos com o mercado de trabalho, ela tem que incentivar o aluno a sair do curso ou começar sua própria empresa, ou já entrar diretamente em um curso que ele fez estágio a partir daquilo, e a gente precisa de eixos de prioridade, né? Então, quais são os eixos de prioridade nesse problema específico aqui, que são os alunos que desistem do curso de Ciências do Mar? Pode ser networking, por quê? Porque muitas vezes os alunos eles estão na sala de aula, tem aula, volta para casa, não conhecem ninguém daquela área de trabalho, a gente sabe que a gente muitas vezes só consegue um emprego a partir do networking. Então, promover pontes, né, entre alunos e pessoas que já estão no trabalho das ciências do mar é essencial. Empreendedorismo também pode ser um outro eixo. Por quê? Porque os alunos podem sair da universidade e já começar suas novas empresas, ou podem iniciar suas novas empresas dentro da universidade, em uma incubadora da universidade. E também podem promover intercâmbios, né? Então, assim, a universidade também, se ela tem um problema local muito grande, ela também pode fazer uma parceria com uma outra universidade internacional, promover intercâmbios entre escolas, fazer com que as ciências do mar tenham ali uma troca de alunos, troca de práticas, troca de professores, para que esse curso se torne também mais relevante para esse contexto. Bom, a partir disso, o que são as nossas possíveis saídas? Os alunos agora eles têm mais oportunidades dentro do curso. Os alunos, a universidade ela aproxima os alunos do mercado de trabalho. O aluno tem possibilidade de desenvolver um projeto só seu, faz com que ele se sinta pertencente à escola, faz com que o aluno tenha espaço para criatividade, mais saídas para o mercado de trabalho. E quais são os resultados esperados? O aluno agora tem maior interesse no curso de Ciências do Mar, se sente empoderado, se sente capaz, né, de terminar o seu curso, sente que tem um futuro naquela profissão. E os alunos têm também acesso a fundos para iniciar suas empresas. Então, pensa que aqui a gente também tem que envolver as pessoas que têm esse tipo de fundo para os alunos, né? Então, é interessante a gente pensar como é que a teoria da mudança, ela traz um problema isolado, mas depois você consegue entender como é que esse problema está interligado com diversas outras coisas, né? E temas que se interconectam. Bom, aqui a gente poderia falar de muitos, né? Mas eu selecionei alguns para falar desse exemplo. Equidade de gênero, Agenda 2030, ciência, inclusão, por exemplo, de meninas nas áreas científicas, diversidade, né? Promoção da diversidade dentro das escolas. Então, aqui fica um exemplo de como é que a gente pode pensar a teoria da mudança a partir de um problema, né?
Então, aqui foi o Desistência da Universidade nos cursos de Ciências do Mar. Mas eu tenho certeza que você, no seu contexto, tem algum desafio que você está enfrentando com relação à inovação e sustentabilidade do oceano. A ideia é que você promova esse exercício, né, com esse material que eu deixo aqui para vocês, imprima isso, deixe com as pessoas, o ideal seria você montar um workshop mesmo, engajar diversos setores e promover essa visão de transformação, né? Como é que a gente quer que o oceano esteja daqui a 30, a 40 anos, né? A gente tem que começar a quebrar essas visões que a gente precisa do oceano para conseguir ter aqui um panorama de quem é que a gente tem que conversar, engajar e propor estratégias, né? Bom, a partir disso, né, que é este material que vocês vão ter aí completo no contexto de vocês podem começar a montar agora um roadmap, uma estratégia ou um plano de ação. Então, a teoria da mudança, ela funciona quando ela é desenhada em grupo, como eu falei para vocês, ela pode auxiliar essas pessoas a se mover em direção a um objetivo em comum. A partir do desenho inicial que a gente tem da teoria da mudança, organizações, grupos, stakeholders, empresas, governos, ONGs e outros, tantos outros, né, podem definir um caminho em comum a ser traçado. Então, a teoria da mudança ela também é mais simples de entender por todas as partes quando ela é explicada para as pessoas. Você organiza um workshop, você explica por que é que as pessoas vão preencher essa folha, por que é que elas podem trazer o seu contributo. E quando um material, como por exemplo um roadmap, uma estratégia, ela nasce a partir de um workshop, as pessoas também se sentem pertencentes àquele plano. Então, elas também se sentem mais engajadas a aplicar isso no contexto atual delas e a solucionar esse problema em conjunto. Então, esse documento ele deve sempre passar por revisões em grupo, né, idealmente, e envolver as pessoas que estiveram desde o primeiro momento da concepção do projeto. Bom, a teoria da mudança, então, ela pode ter esse processo, né? Iniciar com um grupo de experts, onde você vai selecionar aí um grupo de stakeholders, pode ser o problema do ingresso dos alunos, né? Voltando, então vão ser escolas, universidades, associações de educadores, Ministério da Educação. Todas essas pessoas em conjunto, elas vão desenhar uma estratégia juntos, né? Elas vão começar a pensar uma teoria da mudança juntos. A partir disso, você introduz a teoria da mudança, né? Então, a teoria da mudança, ela pode, a partir daí, começar a ser pensada coletivamente. A partir dessa início, né, da teoria da mudança, você já pode elaborar uma estratégia em conjunto. Essa estratégia deve ser um documento colaborativo que todas as pessoas participantes ali do grupo de experts contribuem. Quando elas contribuem, isso tem uma linguagem clara para que todas as pessoas possam entender, ler com clareza esse documento e aplicar tudo isso, né? Nesse momento, você tem a implementação da estratégia, né? Que você traz as pessoas até para um sentimento de pertencimento. Você pode definir uma data a partir de dia tal, a estratégia, a teoria, isso aqui vai começar, o nosso plano estratégico vai se iniciar. E, claro, você pode também ter processo de revisão e monitoramento para entender se ao longo de 10, 20, 30 anos a sua estratégia de sustentabilidade, de inovação, ela está funcionando ou não. E envolver sempre todos esses stakeholders nesse processo. Então, aqui fica um pouco desse gostinho que eu trouxe para vocês de como é que a inovação, sustentabilidade azul pode ser aplicada no seu contexto. E eu deixo aqui um último slide para nós, que é um exemplo da teoria da mudança aplicada em outras organizações, né? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo da Danone, né? Que é aquela... não, me desculpa, da B Corp, né? Que, não sei se vocês conhecem, mas é o sistema B de empresas, né? Então, é um sistema de certificação de empresas que busca criar alguns critérios, né? Para que as empresas façam parte desse selo. E o B Corp, né, que é o sistema B, tem mesmo uma teoria da mudança muito interessante. Então, aqui eles definem, por exemplo, um problema, os impactos negativos, os stakeholders que eles querem se envolver, né? Então, business, entre tantos outros, né, que são os B Corps, corporations, etc. Tem essas estratégias globais que eles pensam em alinhamento com o B Corp, né? Então, pode ser, por exemplo, alguma estratégia que a ONU lançou, enfim, trouxe, outros selos parecidos, né, que eles podem pensar em fazer colaborações, economia circular, por aí vai.
E você tem aqui, né, eles dividiram de uma forma diferente, eles colocaram resultados intermediários e resultados finais, né, do que se espera que a teoria da mudança do B Corp promova. Então, basicamente, cada organização vai sair com um modelo diferente, mas a gente pode utilizar esse Canva, né, que eu deixei aqui para que vocês pensem a teoria da mudança a partir de oceano no seu contexto local. Bom, eu espero mesmo que essa aula tenha ajudado vocês a pensar sustentabilidade e inovação de uma forma holística, mesmo considerando todos os setores que vocês têm, todas as realidades que vocês têm no contexto de um governo local. Fico aqui para dúvidas, né? Vocês podem me escrever. Também deixo o meu contato, eu dou consultorias, também trabalho com projetos ESG para o lado corporativo, mas também dou consultorias, treinamentos e palestras para governos e setor público, também o terceiro setor, e ajudo as pessoas a criarem justamente estratégias a partir da teoria da mudança. Então, caso vocês queiram depois trocar comigo, eu deixo aqui meus contatos, meu LinkedIn, meu WhatsApp e meu e-mail, para que a gente possa conversar um pouco mais. Eu espero mesmo que essa aula tenha sido valiosa para vocês. Fica o meu abraço e até a próxima. Tchau, tchau.